tudo bem? Então, eu tenho uma notícia para dar para vocês. Eu estava olhando o calendário, olhando o conteúdo, as coisas que eu tenho para terminar, e eu vi que o conteúdo programático estava quase acabando. E a gente precisaria aplicar duas provas. E aí eu pensei bem, eu fiquei refletindo sobre isso, uma forma de facilitar. E aí eu pensei o seguinte: ao invés da gente fazer a prova hoje, a gente fazer ela um pouquinho mais para frente. A gente fazer a avaliação dia 22 e fazer com todo o conteúdo do curso. Fiquem tranquilos, tá? Que vai ser dia 22 e 23. Vou deixar 2 dias para vocês fazerem a prova. Vou deixar a prova lá no Moodle, vocês podem baixar. Nesses 2 dias vocês fazem, podem tirar dúvida um com o outro, pode tirar dúvida comigo. Vocês façam a prova. E aí, até dia 23, né? Começa dia 22, até o dia 23 vocês entram no sistema e coloquem os resultados que vocês vão encontrar da prova, tá bom? Então, vocês vão poder fazer a prova com toda a calma para depois entrar lá e responder. E como eu falei, eu preciso de 2 avaliações. Então, a outra avaliação, eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar as atividades que foram feitas, aquelas no começo, né, que a gente fez em sala de aula, e essas depois que a gente fez na pandemia, vocês responderam o questionário. Assim a gente evita de vocês fazerem 2 provas. Fica melhor, na minha opinião, claro. Se vocês tiverem alguma dúvida, crítica, vocês podem entrar em contato comigo. Eu estou lá naquele grupo de WhatsApp onde, né, tem a gente de vez em quando, né, alguém comenta alguma coisa, mas eu estou lá no grupo. Se vocês quiserem mandar mensagem pelo Moodle, tudo bem. Mas eu imagino que nessa sistemática fica bem mais fácil para vocês, porque é uma prova só e a outra avaliação a gente faz pelas as respostas às atividades. Lembrando que elas estão em aberto, tá? Eu não limitei, eu tinha limitado o tempo, eu fui lá e tirei essa limitação, porque tiveram pessoas que perderam o prazo lá das atividades, devido aí a N motivos, então eu fui lá e liberei. Então vão lá, façam, que daí a gente faz essas 2 avaliações. Tá joia? Então beleza, vamos continuar, vamos matar todo o resto da matéria agora, tá bom? Então vamos lá. O nome da nossa disciplina é Contabilidade e Custos, certo? Então agora nós vamos entrar na parte de custos. A parte de custos é a parte mais fácil, ela é muito mais fácil do que as outras coisas que nós vimos até agora. Por quê? Porque ela é mais intuitiva, tá? De certa forma, quem já parou um minutinho para refletir sobre a gestão de custos de uma empresa já vai encontrar muitos desses conceitos que nós vamos ver aqui, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, custos, né? Custos é tudo o que a gente gasta para gerar um produto ou serviço, certo? Então, essa é a definição básica de custos. E aí nós temos 2 tipos de custos. Primeiro, nós temos os custos variáveis, que são os custos que aumentam de acordo com o que nós aumentamos a produção da nossa empresa, né? A produção de bem ou serviço. Então, vamos pegar aí como um exemplo, a gente tem uma lanchonete especializada em hot dog. O pão, a salsicha, essas coisas são custos variáveis. Por quê? Se eu vendo um hot dog, eu gasto um pão, uma salsicha. Se eu vendo 2 hot dogs, eu vou gastar 2 pães, 2 salsichas, 3 hot dogs, 3 pães, 3 salsichas. E assim sucessivamente, tá? Então, esses custos, que a gente também pode chamar de custos diretos, né? Porque eles são aplicados diretamente à produção daquele bem ou serviço, eles aumentam de acordo com o aumento do número de produtos ou serviços
realizados. E na venda desse hot dog também, como todas as empresas, a nossa empresa também paga imposto. Então, o que vai acontecer? A gente vai pagar a taxa de imposto, normalmente é fixa, vamos supor 10%, mas é 10% do valor da venda. Se eu vendo o hot dog, por exemplo, a R$10, eu vou pagar 10%, eu vou pagar R$1 de imposto. Se eu vender 2 hot dogs, eu vou pagar R$2. 3 hot dogs, R$3. E assim sucessivamente. Então, vai crescendo esse valor. Então, é um custo variável. Se a gente trabalha numa loja de calçados, né? Loja de calçados, normalmente os vendedores recebem comissões, né? Tudo que eles vendem, o valor total que a gente vai lá e paga, eles costumam ganhar de 3 a 5%. Então, se a cada R$1.000 em vendas, o vendedor ganha R$50, né? Que é 5% de 1.000. Então, se o cara vendeu R$1.000, ele ganha 50. Vendeu R$2.000, ganha 100. Vendeu R$10.000, ganha R$500. Né? Então, vai aumentando de acordo com o volume vendido. Então, esses são os custos variáveis. Então, já os custos fixos, né, são os custos que eles não aumentam de acordo com o volume de vendas. Uma loja de sapatos, por exemplo, se ele vender 1, 2, 3, 5 mil sapatos, 10 mil sapatos no mês, o valor do aluguel continua o mesmo. Né? O valor da iluminação da loja, porque se entrar um cliente no mês ou entrar 20 mil clientes no mês ali dentro daquela loja, não vai aumentar o valor da conta de energia elétrica, né? Então é um custo fixo. Energia elétrica pode ser variável também, né? Porque se ela tiver, por exemplo, aplicada a uma máquina que produz alguma coisa, aí é variável, porque quanto mais produzir, mais energia elétrica vai gastar. Produziu menos, gastou menos. Já a energia elétrica aplicada à iluminação é custo fixo, porque se entrou um monte de gente ou não entrou, paga-se a mesma coisa. A taxa de funcionamento da prefeitura, né? Os salários de funcionários. Então, a gente tem uma série de custos que são custos fixos. Funcionário também pode dar uma variada, a gente vai ver isso aí mais para frente. O aluguel do comércio, né? Tudo isso são custos fixos. Então é essa a ideia. Tanto faz o quanto eu vendi. Lá na barraquinha de cachorro quente, tem a pessoa que fica lá fazendo lanche. Se ela fizer 2 lanches no dia ou fizer 200 lanches no dia, o salário dela é a mesma coisa, né? Ela está lá para trabalhar o dia inteiro, então é fixo, tá bom? Dentro desse conceito, a gente precisa entender o seguinte: a gente não pode confundir custo fixo com valores repetidos, né? Então, por exemplo, a energia elétrica, que eu estava dando exemplo lá da iluminação, ela vai variar mês a mês, porque lá, se a gente reparar, em julho, por exemplo, os dias são mais curtos. Então, o que acontece? A loja fica mais tempo iluminada, né? Porque o dia é mais curto, trabalha um período da noite, precisa acender a luz mais cedo. E já no verão, principalmente quando tem horário de verão, que aí lá é 8 horas da noite e ainda tem sol, usa-se pouca iluminação, gasta menos energia elétrica. Então, mês a mês, a energia elétrica vai variar. Porém, a gente considera a energia elétrica, mesmo com essas variações, como um custo fixo. Por quê? Porque ela não é aplicada diretamente à produção do bem e serviço, né? Ela tem algumas variações, mas todo mês a gente vai ter que pagar aquela conta de energia elétrica. Igual a conta de água, né? Que todo mês a gente vai ter que pagar aquilo de uma forma ou de outra, tá? Então, tudo isso são custos fixos, tá? Então, a gente precisa entender isso. Custo direto, né? Custo variável, aquele que aumenta de acordo com o que eu mais vendo. O CMV, né? O CMV, o custo da mercadoria vendida, é um custo variável, porque o custo da mercadoria vendida vai aumentar de acordo com as unidades que eu vendo. Quanto mais eu vender, mais custo de mercadoria vendida eu vou ter, né?
e o aluguel não, vai continuar o mesmo. Então, a gente precisa conseguir entender a diferença desses dois tipos de custos. Sobre a mão de obra, tá? A gente tem dois tipos de mão de obra. A gente tem a mão de obra direta e a mão de obra indireta. A mão de obra direta é aquela que a gente consegue mensurar com clareza, com facilidade, a sua aplicação na realização do bem ou serviço. Por exemplo, em um salão de cabeleireiro, a gente consegue, né? Porque dali tá fácil, é o cara cortando um cabelo. A gente sabe o tempo que a pessoa gastou, né? Uma mão de obra direta. Indústrias, por exemplo, né? Mão de obra direta, o cara que opera uma máquina, por exemplo. Uma máquina que é injetora de plástico, faz canecas, por exemplo, né? Todo mundo tem um salário mensal, né? Mês é uma medida de tempo, certo? E você passa uma certa quantidade de horas na empresa. O seu salário, na realidade, apesar de a gente receber um salário mensal, ele é por hora. A gente ganha por hora. Então, vamos supor que o operador da máquina de injeção de material plástico, ele ganhe R$20 por hora para operar a máquina. E nós sabemos que, por hora, ele consegue produzir naquela máquina injetora 100 canecas. Então, ele produz 100. Custa R$20 por hora, produz 100 canecas por hora. Então, é só eu fazer a divisão de um pelo outro. Eu divido R$20 a hora por 100 canecas a hora. Eu vou ter um custo de 20 centavos. Então, a mão de obra daquele operador de máquina custou 20 centavos para produzir aquela canequinha. Então, eu consigo calcular isso. A mão de obra direta ela é variável, porque de acordo com que a empresa está produzindo mais, ela contrata mais operadores, né? Começou a diminuir a produção, ela começa a dar linha nos operadores. Então, é mão de obra direta. Já o supervisor é mão de obra indireta. Por quê? Porque eu não consigo fazer aquele cálculo. Ele também ganha por hora trabalhada, né, o supervisor. Porém, ele supervisiona vários operadores. E também ele não faz a atividade só de ficar olhando se o cara está lá fazendo aquele serviço ou não. Ele tem uma série de atribuições administrativas. Todos os colaboradores que trabalham na área administrativa são mão de obra indireta. E não tem como fazer a correlação. O contador da empresa não tem como você correlacionar de uma maneira direta e simples com a produção de canecas, por exemplo, diferente do operador da máquina. Então, esses são os dois conceitos. O que é mão de obra indireta, a gente joga como um custo fixo, assim como o aluguel, né? O que é mão de obra direta entra como custo igual, como se fosse uma matéria-prima, por exemplo, né? Então, a mão de obra direta entra junto como se fosse a matéria-prima, lá, o custo do granulado de fazer o plástico. Já o supervisor é indireta. A gente considera como um custo fixo, assim como o aluguel. Então, pessoal, para a gente conseguir apurar o custo de produção de um bem ou serviço, a gente usa um método chamado de rateio. O que é o rateio? É a divisão proporcional desse custo proporcional ao que é fabricado, né? Então, essa é uma técnica muito usada para a gente conseguir saber exatamente quanto custa a produção daquele bem ou serviço. A gente usa a técnica do rateio, que é essa divisão proporcional. E aí eu coloquei alguns exemplos aqui, ó, de como fazer o rateio para descobrir o custo das coisas. Então, 30 ovos por R$10. Se eu precisar saber para calcular o preço de algum produto, saber quanto custa um ovo, né, eu divido 30 ovos, né, eu divido R$10 por 30 ovos.
e aí eu tenho o valor de 33 centavos por ovo. Se eu precisar, por exemplo, saber quanto custa uma unidade de hambúrguer, né? A caixa tem 12, paguei R$16. Então, eu divido R$16 dividido por 12 unidades, eu tenho R$1,33 por unidade. Pacote de arroz de 5 quilos, a gente paga R$22. Dá para fazer 40 marmitas. Então, como é que eu faço o rateio disso, né? Eu pego R$22 e divido por 40 marmitas. Eu vou ter o valor de 55 centavos de arroz por marmita. Né? Então é sempre essa divisão proporcional. 1 quilo de feijão a R$6, dá para fazer 12 marmitas. Então, o que eu faço? Eu divido. 6 dividido por 12 dá 50 centavos de feijão por marmita. Uma banana, por exemplo, uma dúzia de banana, R$5. Então, eu divido R$5 por 12, 42 centavos. Por exemplo, 1 quilo de mussarela custa R$25. Cada pizza usa 300 gramas de mussarela. Como é que eu faço para descobrir isso? Eu faço uma regrinha de 3 bonita, igual está aqui. Ó, né? 1.000 gramas igual a R$25. 300 gramas é igual a X, eu não sei. Aí eu faço a regrinha de 3 e tcharam, descubro que custa R$7,50. Então, é muito simples, é muito intuitivo a gente fazer o cálculo do quanto custa, né? Se tivesse alguma mão de obra direta aqui, né, nesse exemplo, seria a mesma coisa, é só a gente dividir o salário da pessoa dividido pelo número de horas que a pessoa trabalha no mês. A gente descobre o custo dela por hora, né, o custo de hora trabalhada. E aí a gente descobre quanto que aquela pessoa produz por hora. Aí a gente divide a hora, o valor da hora da pessoa dividido pelas unidades produzidas. E aí nós descobrimos o quanto nós gastamos de mão de obra direta. Então é muito simples, é muito intuitivo essa técnica de rateio.